Em um mundo gordofóbico, como falar de obesidade sem atacar a dignidade de quem está fora de um padrão rígido de magreza que nada tem a ver com saúde? E até que ponto ser magro é sinônimo de ter saúde e ser gordo um sintoma de um corpo doente? Nos últimos anos, a população mundial engordou e a obesidade já é considerada a principal causa de doenças como câncer e outras doenças crônicas. Na mesma medida, cresceu um movimento contra a gordofobia, lutando por direitos básicos, como respeito e acesso a todos os lugares, o direito de ir e vir. Como tratar de gordofobia, obesidade e saúde sem generalizações e preconceitos? Esse é o desafio que Sala de Convidados coloca em pauta no programa que começa agora. Por que as pessoas gordas não vão ao médico? Porque elas sabem que vão sofrer opressão. Tem gente sendo pesada em aras, em balança para animal. Quando é acima de 30, é obesidade e acima de 25 é sobrepeso. Porém, temos diversas questões relacionadas a isso. A questão do peso, ela vai muito além da alimentação e de exercício físico. Um corpo magro não significa que ele é saudável. Assim como um corpo mais gordo não significa que ele não seja saudável. Todos nós temos direito de ir e vir. E eu tenho direito de ir e vir agora, com o corpo que eu tenho hoje. Comigo no estúdio hoje conversando sobre gordofobia, obesidade e saúde. Lívia Lugarinho, diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E participando da conversa remotamente, Durval Ribas Filho, médico, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia e professor titular de nutrologia do Centro Universitário Padre Albino, o Unifipa. E Rogéria Taragano, psicóloga clínica, especialista em transtornos alimentares e colaboradora do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E eu adoro quando você participa de casa, ainda mais um tema como esse, me manda aí as suas perguntas, divide a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais, então não deixa de participar. Lívia, Durval, Rogéria, que bom que vocês estão aqui para falar desse tema que eu acho que está tão presente hoje, nas redes sociais principalmente, né, Lívia? E eu queria começar trazendo uma coisa que é um fato. Existe um código de doença na OMS referente à obesidade. Mas muitas vezes a gente vai ver nos discursos em defesa de quem sofre a gordofobia, uma fala de que não necessariamente a obesidade é uma doença. E aí eu queria te perguntar como é que a gente dialoga sobre isso sem atacar um grupo social que já é cotidianamente atacado por uma cultura da estética magra. Obrigada, Yasmine, novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas. E é exatamente o que você falou, a gente tem um Código Internacional de Doenças para a Obesidade, um CID para a obesidade. É uma doença que a gente diagnostica hoje, um método, que é a avaliação do índice de massa corporal, é uma conta, e um valor acima de 30 coloca o indivíduo como portador de obesidade, como tendo obesidade. O que a gente tem que levar em conta, até porque pelo tema do programa, é justamente a gordofobia. Ele não tem obesidade porque ele quer ter obesidade. A obesidade é uma doença complexa, uma doença multifatorial. Existem questões genéticas, ambientais envolvidas. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que desmistificar. Ele não é culpado pela doença dele. Vamos conversar sobre isso aí ao longo do programa. Rogério, eu quero levar essa mesma pergunta para você e te perguntar qual é o peso da gordofobia na busca, na luta pelo emagrecimento que a maior parte dos obesos acaba enfrentando. Obrigada aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema super importante, né? E que gera, inclusive, um sofrimento emocional bastante grande. Então, eu imagino que a minha presença aqui, como psicóloga, né, principalmente para a gente abordar o aspecto emocional, que também está presente aí como um dos fatores bastante importantes nessa mistura de aspectos que compõem os quadros de obesidade. Então, acho bastante importante que a gente lembre sempre da necessidade de um olhar humanizado para essa questão.
embora a gente trabalhe sempre baseado em ciência, baseado em evidências, né? O como abordar essas questões muito sensíveis, que geram um sofrimento emocional muito grande para o indivíduo, ele tem que ser um trabalho bastante cuidadoso, não só da sociedade, mas dos profissionais de saúde, né, que atendem essas pessoas, como a gente ouviu nos relatos aí de pessoas que procuram ajuda e se sentem já discriminadas nos próprios consultórios. Então, eu acho que não se trata da gente glamourizar ou de fazer uma apologia à obesidade, já que é um quadro que gera tantos problemas concretos do ponto de vista de saúde e do ponto de vista emocional, e também não vamos aqui glamourizar o corpo magro, porque a gente sabe dos problemas que essa idealização trazem, né? Principalmente no que se refere aos transtornos alimentares, problemas extremamente graves. Então, acho que um meio termo aí é adequado, um olhar individualizado. Então, a estatística nos ajuda a fazer a ter uma medida em linhas gerais, mas um olhar humanizado, inclusive para os fatores adjacentes que estão por trás desses quadros de pessoas com obesidade. Ponto super importante. Durval, ser gordo já foi um status na sociedade, né? Na época de muita falta de alimentos, ser gordo era um sinal de riqueza, era um sinal de ter muita saúde. Hoje, a gente vive o extremo oposto. E aí eu gostaria de te perguntar em que medida é muito cultural também essa percepção e vira uma luta realmente identitária quase, né? De você olhar e reconhecer seu corpo e muitas vezes a questão da saúde fica em segundo plano. Exatamente, né, doutora Lívia, doutora Rogéria, Yasmine, muito obrigado aí pelo gentil convite. E eu acho importante esse programa para efetivamente esclarecer as pessoas de que a obesidade, logicamente, é um problema de saúde pública mundial e que, dentre as doenças crônico-degenerativas, é considerada de maior prevalência. E o problema da obesidade são as comorbidades associadas. Mais de 250 já foram identificadas. Então, a gente sempre diz que quem fala que é fácil perder peso é porque é magro. Quem fala que é fácil parar de fumar também é porque não fuma. E quando se fala das causas, os fatores etiológicos da obesidade, a complexidade é muito, muito, muito grande. Porque existem fatores epigenéticos, ou seja, intraútero, genéticos e ambientais. Então, uma mamãe, vou dar um exemplo simples, que eventualmente ela ganhe mais durante seu período gestacional, essa mamãe, de certa forma, está contribuindo para o seu bebezinho ser um adulto obeso. Deixa eu te interromper, Durval, porque a gente teve uma pequena queda, uma pequena desconexão aqui com você e acho que a gente perdeu um ponto importante. O que acontece para que essa criança, no momento que você estava falando de alguma ocorrência durante o período de amamentação, a gente perdeu a conexão com você. Volta um pouquinho para a gente poder entender. Sim. Durante o período gestacional, epigeneticamente, se a mamãe ganhar, em média, mais do que 24 quilos, ela favorece a uma hipercelularidade adipositária, ou seja, o bebezinho fica com mais e mais células gordurosas. E essas células gordurosas ficam para o resto da vida, e essa criança vai ser um adulto obeso. E se também essa mamãe, epigeneticamente, se ela tiver desnutrição, passar fome durante o período gestacional, o seu bebezinho, ele vai economizar energia e ele vai ficar um poupador de energia o resto da vida e, portanto, ele vai se tornar obeso. Então, veja a complexidade. Quer dizer, nem todo obeso come muito e nem todo magro come pouco. E talvez aí é que exista os mitos e que nós, de certa forma, esse programa, eu agradeço a oportunidade para desmistificar esse mito de que as pessoas obesas só e somente comem e não têm atividade física. Isso efetivamente é um mito.
Eu conheço muita gente magra que come bem mal e come bastante e nada acontece. Agora, eu queria só ressaltar duas coisas antes da gente chamar a matéria que vem a seguir. A primeira é uma questão sobre política pública de alimentação, que a gente provavelmente não vai ter muito tempo para debater aqui no programa de hoje, mas o Canal Saúde tem vários programas falando sobre isso, inclusive Lívia já participou de algumas, né, em que a gente mostra realmente que com uma cultura de alimentação processada, viciante, fica muito complicado para uma pessoa que trabalha, sai de casa cedo e volta para casa à tarde, ter qualquer controle sobre a sua saúde e até essa redução de peso, né? Então, já deixo esse adendo. E outra coisa que me chama um pouco a atenção, até na fala da Rogéria, assim, que muitas vezes a gente vai ver também em alguns depoimentos, é que quando a gente vai falar de obesidade, muitas vezes o depoimento das pessoas que sofrem com a gordofobia traz esse comparativo com a magreza. Muitos magros não são saudáveis. Quando a gente faz programas aqui no Canal Saúde falando de anorexia, por exemplo, de problemas de distúrbios alimentares, a gente não vai escutar esse comparativo com o gordo. Então, assim, é só uma observação que realmente... são duas discussões que precisam existir. Eu acho importante pontuar isso, porque não é o comparativo, o gordo é menos saudável ou mais saudável do que eu. Fato é que são dois universos que precisam ser olhados, né? E o Canal Saúde tem programa sobre esses dois universos, procura lá no site do Canal Saúde. A obesidade sob o olhar de um sistema baseado em médias e estatísticas. Como identificar o adoecimento sem generalizações e até que ponto ser gordo é retratar um corpo sem saúde? Para a Organização Mundial da Saúde, atualmente, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A entidade estima que, em 2025, o número de pessoas com obesidade deve chegar a 700 milhões e as com sobrepeso pode chegar a cerca de 2 bilhões e 300 milhões. Para saber se alguém tem obesidade, a saúde pública utiliza um método que vem sendo questionado por não considerar as individualidades de cada um. É o cálculo do Índice de Massa Corporal, o IMC. Embora seja uma classificação mundialmente reconhecida em diversos estudos, ou seja, quando se divide o peso sobre o quadrado da altura, a gente vai ter esse índice de massa corporal. Quando é acima de 30, é obesidade e acima de 25 é sobrepeso. Porém, temos diversas questões relacionadas a isso. Há muitos pacientes que têm IMC entre 25 e 30, no entanto, um excesso de gordura corporal, mesmo sem ter esse índice em obesidade. A médica explica que a gordura que se concentra na região dos órgãos é que apresenta mais riscos para o organismo. E se ela está intravíscera, ou seja, dentro da barriga, onde tem órgãos como o fígado, que fica com gordura, dando a gordura hepática, como o pâncreas, que fica com gordura, ela tende a ter mais risco, porque essa gordura vai para o coração e vai para o cérebro também. Mas nem toda pessoa gorda tem obesidade. É o que esclarece a nutricionista Débora Nascimento. Hoje se associa muito a questão da obesidade exclusivamente pensando no corpo que ele é gordo, né? Que ele está fora do padrão definido como saudável. Mas uma coisa importante que os estudos sobre a obesidade trazem é que não é só a estrutura corporal da pessoa que traz isso, mas sim a quantidade, a falta de atividade física, né? O sedentarismo, ou uma alimentação muito rica em alimentos industrializados. Apesar disso, o senso comum costuma enxergar a pessoa gorda como doente e a magra como saudável. Hoje, este tipo de visão tem sido combatida e considerada gordofóbica, ou seja, preconceituosa contra pessoas gordas ou apenas fora dos padrões. Um corpo magro, mesmo a gente vendo, falando, bom, obesidade ele não tem. Não significa que ele é saudável. Assim como um corpo mais gordo, fora desse padrão dito como saudável, não significa que ele não seja saudável. Porque essa pessoa pode sim ter hábitos alimentares, né, mais saudáveis, com coisas mais naturais, fazer atividade física e ainda assim o corpo dela ser um corpo que se apresenta como esse corpo gordo. A jornalista e influenciadora Mariana Rodrigues se encaixa neste exemplo. Grávida de 7 meses, ela tem uma agenda e um corpo superativos. Eu faço exercício físico porque eu amo meu corpo, não porque eu odeio e quero mudar ele. Eu quero meu corpo mais saudável, eu quero meu corpo mais ativo, eu quero a minha cabeça mais saudável também.
No entanto, Mariana lembra que este cuidado não depende só dela e questiona se o próprio sistema de saúde está preparado para acolher pessoas gordas. A obesidade é uma questão de saúde pública. Mas e aí? Esse sistema de saúde, de maneira geral, tanto público como privado, ele está pronto para receber pessoas obesas? Porque se uma pessoa obesa morre esperando atendimento, porque não tinha uma maca que suportava, se a gente não tem nos hospitais balanças que suportem peso das pessoas, né? Tem gente sendo pesada em aras, em balança para animal, sabe? Que tipo de atendimento respeitoso é esse? Para ela, o enfrentamento à gordofobia está ligado também ao autocuidado. Não é apenas sobre aceitação, é se amar em todos os sentidos, cuidando da saúde, da mente e do corpo. Porque eu amo a minha vida, porque eu gosto do jeito que eu me sinto depois da atividade física. Quando a gente faz isso, a gente inspira outras mulheres a fazerem também. E eu acho que para mim é isso que vale, no fim das contas. E olha, você que está em casa, compartilha com a gente alguma experiência ou como você vê todo esse debate, principalmente nas redes sociais, contribui aqui com a nossa conversa. Lívia, é interessante falar dessa questão do IMC, né, e das métricas que muitas vezes vão trazer um sistema para poder avaliar aí a população, o coletivo sobre isso. Mas como é que a gente faz para olhar o indivíduo, né? Justamente para fazer uma coisa que se coloca na matéria de... Será que, apesar de magro, não tem gordura visceral? Ou será que, apesar de gordo, não tem tanta gordura? Como olhar para cada um, né? Para poder fazer um tratamento individualizado, olhar individualizado. Exatamente, Yasmine. Então, a gente tem essa definição que já foi muito falada de obesidade, inclusive essa calculadora está disponível em diversos sites, como o site da BESO, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e a pessoa pode calcular pelo peso e altura dela se ela se enquadraria no valor de sobrepeso e obesidade. Mas um ponto muito importante que tem sido amplamente divulgado, tanto pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a ESBEM, como pela própria BESO, é um conceito de obesidade controlada. A gente sabe que a obesidade é uma doença complexa, como o Dr. Durval já mencionou, uma doença multifatorial. A gente vive num ambiente obesogênico em que a gente tem oferta de produtos ultraprocessados, palatáveis, em que a gente tem comodidades, gastos de menos de energia, com escada rolante, elevador, carro automático. Todo esse ambiente está favorecendo, sim, essa epidemia global de obesidade. Então, como é que a gente faria o controle da doença? A gente não precisa ter a utopia de colocar o indivíduo com obesidade dentro de um IMC dito normal. A gente sabe hoje que perdas ditas modestas, mas que são extremamente relevantes, de 5, 10, 15% do peso de quem tem obesidade, já minimiza grandes problemas de saúde. Como foi falado, a obesidade está associada a mais de 250 doenças, mas perdas de 5%, de 10%, de 15% já é suficiente para livrar o indivíduo, por exemplo, de uma predisposição para diabetes, para pressão alta, alguns tipos de câncer, colesterol alto. O corpo tende a puxar o indivíduo para aquele maior peso. Quando a pessoa emagrece, ela perde peso, ela vai sentir mais fome, o metabolismo dela vai se modificar. Então, é realmente difícil manter esse peso perdido. Então, colocar essas metas realistas são ótimas para o profissional que trata obesidade e para o paciente com obesidade. E pensar em emagrecimento sustentável a longo prazo, né, Durval? Eu já ia mandar para você mesmo, até porque eu quero que você fale do seu livro. Você tem um livro chamado Obeso Acolhido, né? E fala sobre gordofobia como uma doença social. E aí é importante também a gente trazer isso, né? A coisa da graduação, porque emagrecer gradualmente não vai atender uma pressão estética. Ela vai atender somente a saúde, né? Que é o principal. Apenas assim, complementando a doutora Lívia, vocês lembram do Mike Tyson? No auge da sua carreira, ele tinha um índice de massa corporal de 29,2. Ora, mas ele não tinha gordura. Na verdade, era massa magra, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o índice de massa corporal, o correto, o certo, o ideal, seria ser avaliado através da bioimpedanciometria ou da calorimetria indireta, que são aparelhos que, de certa forma, nos favorecem por uma avaliação mais adequada do percentual de gordura, do percentual de água, do percentual de massa magra. Então, eu acho que é importante também a gente fazer essa colocação. Sobre o livro, e aí sim,
a doutora Rogéria pode nos auxiliar muito. Nós escrevemos esse livro, logicamente baseado nos pacientes que a gente consultou ao longo da vida e que sempre não foram acolhidos pela sociedade, absolutamente pelo contrário, né? O obeso ele não é abraçado, ele não é acolhido, ele, infelizmente, ele é discriminado, ele é estigmatizado e muito pouco se fala sobre isso. Por quê? Porque é o percentual maior de doenças crônico-degenerativas que existe no mundo. Maior prevalência é a obesidade, porque a obesidade é uma inflamação. Então, eu acho que a sociedade ela precisa abraçar o obeso, ela efetivamente precisa acolher o obeso. Caso contrário, ele naturalmente ele é discriminado, inclusive em casa e inclusive começando pelas crianças nas escolas, que às vezes isso passa desapercebido. Essa, Yasmine, a colocação que eu gostaria de fazer. E se a doutora Rogéria quiser complementar, fique à vontade. Muito importante, te deixo à vontade para complementar, Rogéria, mas eu queria aproveitar já te trazer mais uma questão aí que acho que tem um pouco a ver com isso, que a Mariana Rodrigues fala na matéria, né? Bons hábitos para ter uma vida saudável, né? Não necessariamente com foco no emagrecimento. O emagrecimento acaba sendo uma resposta do corpo a algo que não está focado necessariamente na estética, né? Claro, concordo que um trabalho de uma equipe multidisciplinar deve lidar com todos esses aspectos aí, né? Com os componentes clínicos, com as questões mais orgânicas, com as questões emocionais, e pensando-se numa perda de peso como consequência, como uma eventual consequência de mudança de hábitos com foco em saúde, e, se possível, né, ajudando a fazer com que essa pessoa volte a se reconectar com o seu próprio corpo, tanto no sentido da autoaceitação, um autocuidado, um tratamento mais amoroso e respeitoso em relação ao próprio corpo, como também no que se refere a adotar hábitos que ela consiga sustentar ao longo da vida, porque muitas dessas pessoas das quais nós estamos falando fizeram dietas loucas, malucas ao longo da vida, passaram a não conseguir mais identificar os seus sinais de fome, de saciedade, confundem esses sinais hoje em dia, porque comiam de acordo com uma dieta imposta por alguém e não atendendo às suas necessidades físicas mais intuitivas. Então, quando ela era criança, por exemplo, e não queria mais comer, ela queria brincar e não estava mais com fome, ela às vezes simplesmente parava de brincar. E ao mesmo tempo que a gente percebe que ao longo da vida nós vamos crescendo e vamos aprendendo que, puxa vida, eu estou triste, eu vou e como. E aí começa a aparecer muito a questão do comer emocional, que está bastante correlacionado a esse tema que a gente está abordando aqui e que precisa ser endereçado quando você está tratando e lidando com pessoas que têm a questão da obesidade, né? Então, não existe uma solução simplista para um problema multifatorial, como a gente está colocando, né? Mas existem caminhos mais adequados e acho que estamos todos aprendendo. Na matéria que vocês trouxeram, uma das pessoas citou que o sistema de saúde não está preparado para atender o obeso, os ambientes não estão preparados, e não estão mesmo, né? E talvez nós não estejamos totalmente preparados ainda, estamos aprendendo e temos que nos adequar para que a gente possa lidar com essa questão de uma maneira mais adequada, mais tranquila, desde a infância, né? Como o doutor Durval colocou, a questão da estigmatização do obeso começa já na escola. Existem pesquisas que mostram que a criança pequena, obesa, ela muitas vezes já é muito mais discriminada do que crianças que têm uma série de outras questões. As pesquisas mostram que a criança obesa ela já é deixada de lado, desde pequena.
Então, é uma questão que precisa ser trabalhada em casa, nos veículos, como a gente está fazendo hoje, de uma maneira bastante abrangente e contínua, para que a gente, de fato, abrace o obeso e entenda que é um problema da nossa sociedade, em função de todas essas questões ambientais e sociais que nós estamos vivendo hoje. E a pressão das redes sociais hoje também em torno desse ideal de magreza. Lívia, eu trago para você algumas questões, né, que a Rogéria está trazendo e que eu acho importante também, que a Mariana Rodrigues fala, como ela citou na matéria. A obesidade é uma questão de saúde pública, sem dúvida, né, mas o sistema de saúde não abarca. Você também trabalha no IED, que é um exemplo, um bom exemplo desse atendimento, mas que não tem como atender a todo mundo. E o paciente chega lá já numa reta de estar com excesso realmente muito maior do que a média de gordura. Então, eu te pergunto, assim, como trabalhar com políticas públicas que freiem isso, esse desenvolvimento, né, desde essa infância, muitas vezes machucada por essa descriminalização, quase que criminalização mesmo, né? Porque o gordo, ele fica totalmente atacado no ambiente escolar. Acho que talvez seja a fase da vida em que o gordo mais sofre, que é na infância, né? Sem dúvida. Tem estudos que mostram que essas crianças sofrem mais até do que crianças com câncer. Então, é muito importante. E é importante a gente falar sobre isso, ter a oportunidade de ter um programa como esse, Yasmine, até para divulgar que agora, no dia 4 de março, é o Dia Mundial de Obesidade. E a gente precisa falar sobre obesidade, porque se nada for feito, as perspectivas para 2030 é que 1 a cada 3 brasileiros tem obesidade. Então, você realmente precisa estruturar os serviços para atendimento da pessoa com obesidade. Lá no IED, eu coordeno, né, o serviço de obesidade, a gente tem todo um mobiliário adequado para esse tipo de atendimento, uma balança própria para esse tipo de atendimento, como foi colocado na matéria. As balanças tradicionais, muitas vão até 150 quilos. A gente precisa já adequar as unidades de saúde para as balanças até 300 quilos, para poder fazer uma avaliação precisa, de um aparelho de pressão, de uma fita métrica e, idealmente, como a Rogéria falou, ter uma equipe multidisciplinar. Esse é o mundo ideal para o tratamento da pessoa com obesidade. Ela vai precisar de um nutricionista, do educador físico, do endócrino, do psicólogo, do psiquiatra, para ver como é uma doença complexa, uma doença ampla, o sucesso depende muito dessa equipe. E a gente não pode esquecer também da importância da gente não ter nenhum tipo de discriminação, de estigmatização do tratamento medicamentoso da obesidade. Ela é uma doença. Existem medicamentos hoje aprovados pela Anvisa para o tratamento da obesidade e as pessoas que fazem uso muitas vezes não querem ou se constrangem. Isso não existe com nenhuma outra doença. Isso não existe com diabetes, com a pressão alta, mas existe com a obesidade. Isso também é um estigma. Então, o tratamento medicamentoso, individualizado, quando bem indicado, com acompanhamento regular, ele é uma ferramenta, junto com as mudanças de estilo de vida fundamentais para a pessoa que tem obesidade. Antes de terminar esse bloco, doutor Durval, eu queria trazer uma questão para você. Você falou da questão da inflamação, né? O corpo gordo, ele tem um tecido inflamado, assim. Então, eu te pergunto o seguinte, em que medida as pesquisas hoje estão apontando também para as descobertas do microbioma, da alimentação, do impacto da alimentação desde o início da vida, ainda na gestação, né? Enfim, uma série de fatores que contribuem para a dificuldade no emagrecimento. E como é que se trata essa inflamação crônica que muitas vezes vai acometer, ou sempre, aí te pergunto, ou sempre vai acometer o obeso? Então, esse talvez seja o grave problema da obesidade. O tecido adiposo em excesso, ele fica liberando as chamadas citocinas pró-inflamatórias, ou seja, substâncias que inflamam. Portanto, um paciente portador de excesso de tecido adiposo, impactado pela obesidade, certamente ele libera essa substância em maior quantidade e ele fica inflamado. A redução de peso corporal reduz a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias e, portanto, ele melhora. As doenças crônico-degenerativas, elas são tratadas de acordo com uma pirâmide, chamada pirâmide das doenças crônicas. Ou seja, uma pirâmide, ela tem uma base, dietoterapia e atividade física. Quando só isso não resolve, sobe-se um patamar, que é mudanças cognitivas e comportamentais. Quando só isso também não resolve, farmacoterapia, medicamentos. E quando só isso não resolve, cirurgia bariátrica. E quando se fala em cirurgia bariátrica, por exemplo, nós temos cerca de 4
da população obesa que tem, eventualmente, a necessidade de cirurgia bariátrica. E aí entra, por exemplo, a capacidade pública, de saúde pública, para resolver esse problema. É impossível. Nós temos, em média, 100, 120 mil cirurgias por ano no Brasil, cirurgias bariátricas. Então, nós precisaríamos, hoje, em torno de 18 a 20 anos para resolver esse problema, especificamente da obesidade mórbida. Então, veja a gravidade da doença, por isso que eu digo, repito, insisto, o obeso tem que ser acolhido, ele tem que ser abraçado, com carinho, com afeto, porque ele é estigmatizado. Ele, infelizmente, não é respeitado como uma pessoa impactada por uma doença, como diabetes, como hipertensão, etc. Então, a obesidade, como definição, é uma doença crônica. Doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para, a doença recrudesce. É assim que acontece com diabetes, com hipertensão e outras doenças. Por isso, a necessidade efetiva da redução de peso corporal. E como a doutora Lívia diz, 5%, 10% já é suficiente. Metabolicamente, a pessoa se sente muito melhor e o processo inflamatório efetivamente reduz. E política pública, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos ouvir o depoimento de quem vive sob o holofote da gordofobia desde a infância. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre gordofobia, obesidade e saúde. Comigo no estúdio para essa conversa, Lívia Lugarinho, diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E participando da conversa remotamente, Durval Ribas Filho, médico nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia e professor titular de Nutrologia do Centro Universitário Padre Albino, Unifipa. E Rogéria Taragano, psicóloga clínica, especialista em transtornos alimentares e colaboradora do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E você que ainda não participou do programa de hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. No país onde 85% das pessoas consideradas obesas sofrem discriminação por conta da aparência, a gordofobia pode fazer mais mal à saúde do que o excesso de peso. Sou gorda há muitos anos, assim, acho que desde a minha adolescência, sempre fui acima do peso. Então, a gordofobia ela me impacta desde bem nova, né? Desde que eu tenho 12, 13 anos. Então, são muitos anos convivendo como uma mulher gorda. Essa opressão é uma opressão que eu sofro desde que eu sou criança, adolescente. Então, é uma coisa que está muito presente na minha vida, infelizmente. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui encontrando mecanismos de conseguir sobreviver numa sociedade que espera que eu não sobreviva. A gente teve, no mês passado, um rapaz que ele pesava, acho que 180 quilos, e ele estava sofrendo estava passando mal de alguma coisa em São Paulo e ele morreu porque não tinha maca. Isso é gordofobia. Você não tem uma maca para atender uma pessoa, isso é gordofobia. E aí, quando você via os comentários da notícia, era assim, mas também olha o tamanho dele. Sendo que ele tem direito de ter atendimento como todo mundo. Além disso, assim, uma simples visita no médico, muitas vezes a gente tem que pensar nessa visita com muita carinho, pedir indicações para outras pessoas gordas, porque tem muitos médicos gordofóbicos. Eu acho que isso é o que é mais pesado para mim. E as consequências disso são que, assim, pessoas gordas evitam ir ao médico. Isso é um fato, né? Isso é um fato. E se fosse pela saúde das pessoas, esse fato deveria alarmar, né, esses médicos que se preocupam tanto com a saúde de pessoas gordas. Então, por que as pessoas gordas não vão ao médico? Né? Porque elas sabem que vão sofrer opressão. Não é sobre saúde. As pessoas que falam que é sobre saúde, não é sobre saúde. É sobre
é sobre agradar os olhos de quem quer ver uma sociedade padronizada. A gente está falando, por exemplo, eu estou com uma dor nas costas, não é o meu caso, mas se eu estiver com uma dor nas costas e eu for em qualquer médico, provavelmente ele vai me mandar emagrecer. E às vezes isso não é o meu gatilho de dor nas costas. Às vezes eu não tenho uma postura legal, eu passo o dia inteiro sentada trabalhando e às vezes a minha cadeira não é adequada. Quando as pessoas querem associar emagrecimento à saúde, eu fico bem chateada na realidade, né? Porque eu fico pensando assim, que é uma questão de educação básica mesmo, né? Assim, porque qualquer pessoa minimamente inteligente, assim, né? Não inteligente, porque não é uma questão de inteligência, é uma questão de informação mesmo. Uma pessoa bem informada, né? Que entende os processos que envolvem, né, o corpo de uma pessoa saudável, né? Vai entender que não tem a ver exatamente com peso, e sim com hábitos. O meu peso ideal, que me permite ser flexível, saudável e ativa, né, dentro da minha profissão, não é esse peso que é pré-definido pela sociedade. Inclusive, todas as vezes que eu tentei chegar nesse peso, principalmente quando eu era adolescente, né, que, enfim, estava ainda formando a minha opinião sobre essa ideia, todas essas vezes eu fiquei doente. Eu acho que as pessoas elas acabam se preocupando muito com a saúde do gordo, sendo que existem pessoas magras que não têm uma vida saudável. Eu acho muito importante também abordar a questão da romantização da obesidade, né? Que as pessoas usam isso muito como argumento e tal. A obesidade é uma doença, né? A obesidade é uma doença. Isso entre a pessoa magra, né, padrão, e a pessoa obesa, existe uma escala, né, enorme. Eu, por exemplo, sou considerada obesa dentro dos padrões dos cálculos da IMC, por exemplo. Mas eu não sou uma pessoa obesa. Tipo assim, eu não tenho as doenças de uma pessoa obesa. Então, tem alguma coisa errada na forma como esses cálculos são feitos e como essas pessoas são julgadas, né? Existe uma necessidade na sociedade de demonizar as atitudes de uma pessoa gorda, como se a pessoa fosse gorda por escolha, né? Como se a pessoa fosse gorda porque os hábitos dela necessariamente são ruins, porque ela não se exercita ou por qualquer outra coisa, sendo que, cientificamente falando, existem vários biotipos e as pessoas podem ser gordas ou magras, independente dos seus hábitos, né? Existem muitas pessoas magras com hábitos alimentares péssimos e, inclusive, exames piores que os meus, assim, né? Resultados. Eu não acredito no termo, né, que muitas pessoas usam, que existe uma romantização da obesidade. Na verdade, eu acredito o contrário. Eu acho que existe uma romantização mais da magreza do que da obesidade, porque a magreza, mesmo quando é excessiva, ela é vista como algo invejável. Principalmente quando a gente fala de moda, é vista como algo invejável. A questão do peso, ela vai muito além só da alimentação e de exercício físico. Ela também tem questão hormonal, questão do biotipo da pessoa. Mas, para além disso, assim, a gordofobia mata também, né? A gordofobia, ela não só mata por questão de depressão ou outros transtornos, né, emocionais, psicológicos, como também por desleixo dos médicos, né? Todos nós temos direito de ir e vir. E eu tenho o direito de ir e vir agora, com o corpo que eu tenho hoje, né? Eu não tenho que esperar eu emagrecer para eu ter direito de frequentar certos lugares, ou de passar por uma catraca, ou de pegar um avião, né? Porque tem gente que não consegue pegar avião. Então, assim, a gordofobia é uma questão do Estado, é uma questão que precisa ser olhada pelo Estado para garantir dignidade de vida para todas as pessoas, em igualdade, né? Em equidade, né? Quero agradecer muitíssimo a esses dois depoimentos que trouxeram tantos componentes importantes para a gente discutir aqui. E quero também agradecer já uma pergunta que a gente recebeu aqui da nossa audiência. E você que está em casa, não deixa de participar, encaminha para mim aqui pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais. A sua participação é super importante. Se você tiver uma vivência, como os depoimentos que a gente acabou de ouvir, manda para a gente, se quiser fazer qualquer outro comentário. E aí a gente tem a pergunta da Lilian, aqui do Rio de Janeiro. Ela encaminhou para a gente
pelo WhatsApp. Ela pergunta o seguinte, Lívia: como as associações pensam o combate da gordofobia, já que se aproxima a comemoração do Dia Mundial da Obesidade, como você comentou, é agora, no próximo sábado, a gente está gravando na quinta-feira, nas reprises aí, no dia 4, se celebra, pode-se dizer assim, se chama atenção para esse tema, né? No mundo todo, se discute, né? É importante, sim. E algumas colocações foram muito interessantes também, e também em resposta à pergunta, a demora da procura do auxílio médico, né? A pessoa com obesidade, às vezes, tem um constrangimento de procurar ajuda médica. Ela tem uma doença, isso a gente realmente não vê acontecer com nenhuma outra patologia. Às vezes as pessoas demoram quase 10 anos para ter coragem de ir ao médico. Quanto tempo já se perdeu, né? Exato. Quantos quilos a mais já se acumulou. E o problema, Yasmine, é que às vezes essa pessoa toma coragem, vai no médico e o médico não tem nenhuma postura de acolhimento, como bem o Dr. Durval falou. Ele vai falar para o paciente. Então, é um problema também de muitos médicos. Você precisa fechar a boca e fazer exercício, como se isso fosse simples. Se tratar a obesidade fosse simples, novamente, a gente não viveria essa epidemia crescente mundial que nós temos de obesidade hoje. Então, a primeira mensagem é: procure sim um médico, não espere, a culpa não é sua, você não precisa tentar se tratar sozinho, isso não existe. Precisa sim de um médico apto para fazer o tratamento de obesidade. E, idealmente, uma equipe, como eu falei anteriormente, composta, tendo um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra, vão ser importantes nesse tratamento, mas não deixe de buscar ajuda, não espere por isso. Mas aí eu pergunto a vocês o seguinte, gente, aí eu vou polemizar aqui com todo cuidado, né? Porque eu acho que é o centro dessa questão, desse programa de hoje seria essa. A Maíra, ela diz o seguinte, ela fica chateada com a associação de emagrecimento à saúde, é uma questão de educação básica, de informação. Lógico que ela está querendo dizer que não necessariamente uma pessoa magra, como ela diz explicitamente, uma pessoa magra é saudável, mas que a associação da obesidade com a doença é problemática. E se de fato, como o Dr. Durval disse, associa-se de fato a 250 doenças, que a inflamação do tecido por si só já é um problema de saúde, muitas vezes essa pessoa que está buscando o tratamento, ela chega no médico e ele vai dizer isso para ela. Você precisa emagrecer, isso vai acontecer a longo prazo, vamos estabelecer uma dieta e uma rotina. Em que medida, Dr. Durval, existe também um impacto entre essas duas discussões do fato da obesidade ser sim uma doença e de que a gordofobia ela precisa ser trabalhada, discutida, impedida, mas que se precisa confrontar que precisa haver um tratamento médico para essa pessoa que muitas vezes está com muitos quilos acima do que é saudável para o corpo dela. E individualmente, sempre lembrando disso, né? Sim. A gente diz o seguinte, qual que é o peso ideal? O peso ideal é o peso que a pessoa gosta de pesar. Esse é o peso ideal. O índice de massa corporal é muito importante, ele é um balizador, com certeza. Mas o peso ideal é o peso que a pessoa gosta de pesar. E isso já é um acolhimento para esse paciente impactado pelo sobrepeso, pela obesidade. Agora, o que os estudos mostram, principalmente após a década de 80, é que, infelizmente, a obesidade, o excesso de tecido adiposo, ele efetivamente é uma inflamação e que tem que ser tratado, né? O problema também, e a doutora Lívia até colocou en passant, uma coisa importante que é sobre os medicamentos anti-obesidade. Eu tenho várias histórias a respeito da discriminação de pacientes que eventualmente estavam fazendo ou quiseram fazer uso de medicamentos anti-obesidade. Ele é totalmente discriminado e muitas vezes ele esconde que ele faz uso de medicamentos anti-obesidade. Eu gosto sempre de dar um exemplo, doutora Rogéria, sobre uma festinha de criança. Quando você tem uma criança numa festinha que tem diabetes tipo 1, insulino dependente, e aí chega todo mundo e diz, olha, não dê doce, bolo para essa criancinha, que ela tem diabetes. Mas se essa criança for obesa e estiver fazendo um tratamento anti-obesidade,
com o seu pediatra, com o seu nutrólogo pediatra, o seu endócrino, o que a sociedade ali diz? Não, deixa. Hoje não tem problema. Hoje ele pode comer. Então, as pessoas não abraçam o obeso, não efetivamente entendem a obesidade como uma doença e, de certa forma, não ajudam. Se nós voltarmos à época dos filmes do Charles Chaplin, na década de 30, aquela mulher grande obesa, ela só servia de jocosidades, só, e mais nada. Então você percebe que o obeso, ele sempre, de alguma forma, ele foi discriminado. É por isso que nós, aí da Associação Brasileira de Nutrologia, escrevemos esse livro, né, junto com o professor Dr. Arthur Kaufmann, do obeso acolhido. O obeso acolhido, ele precisa ser acolhido pela sociedade. Eu até traria reflexão, né? A gente podia refletir sobre essas festinhas, sobre a celebração que gira em torno de um monte de açúcar e fritura e farinha refinada desde que a criança tem 1 ano de idade, né? Que eu acho que já começa aí uma problemática grande. Doutora Rogéria, tem uma pergunta da audiência aqui direcionada para você, do Pedro, que mandou para a gente pelo WhatsApp. Obrigada pela sua participação, Pedro, que bom. Ele pergunta como podemos medir os impactos da obesidade, da gordofobia na saúde mental do paciente. Tem como mensurar esses impactos na saúde mental? É interessante, eu queria exatamente comentar a respeito disso, até em função dos depoimentos que nós ouvimos nesse segundo bloco, quanto a essa dificuldade para se buscar ajuda, né? E o quanto muitas das questões ligadas à obesidade nos remetem também às questões psiquiátricas. E o quanto algumas das comorbidades psiquiátricas estão correlacionadas com a obesidade, em especial, por exemplo, a depressão. Então, muitas vezes nós vamos encontrar um obeso que também tem como comorbidade a depressão ou uma pessoa deprimida que tem obesidade, ou seja, são coisas que, infelizmente, caminham muito juntas e que contribuem para essa dificuldade, para essa vergonha de procurar ajuda, auxílio médico e etc., né? Se nós, por exemplo, observarmos, né, os estudos, por exemplo, pós-pandemia, em que os hábitos alimentares da maioria da população parecem ter piorado durante a pandemia, em função do sedentarismo também, etc., né, nós vamos ver o reflexo disso nas estatísticas de saúde mental. Então, houve sim uma piora nos índices relacionados à ansiedade, depressão, os quadros ligados a abuso de substâncias, enfim. Eu não trouxe esses números aqui, mas com certeza nós vamos ver o reflexo dessas questões, porque elas estão muito correlacionadas. E no que se refere ao tema de hoje, que a gente está tratando, a gordofobia, o impacto de tudo isso, né, eu acho que vale a pena a gente lembrar dessa questão que a gordofobia acaba contribuindo para que o obeso vá ficando cada vez mais retraído, isolado e não procure ajuda. Então, é um ciclo vicioso bastante negativo. E o fato da gente estar discutindo, chamando atenção para esses aspectos que nós estamos colocando aqui hoje, acho que contribuem para diminuir um pouco o estigma em torno da doença. A gente pode não chamar de doença, mas a gente pode falar no incômodo que todas essas questões geram para o indivíduo. Eu gostei da colocação do Dr. Durval quando ele falou sobre essa questão do peso, porque as estatísticas são parâmetros, mas qual é o peso com que a pessoa se sente bem, com que ela consegue se socializar, com que ela consegue se sentir à vontade para ter um relacionamento afetivo, para participar de atividades com amigos que às vezes implicam em maior exposição corporal. Então, como é que ela se sente bem? Com que peso que ela se sente bem? E a partir disso, você vai trabalhando e lidando com as principais questões que estão inseridas aí no quadro da obesidade. Até porque esse emagrecimento saudável, né, Lívia, se ele vier com foco em busca da saúde,
ele vai conseguir se sustentar a longo prazo, né? Se fosse somente uma questão estética, depois de 3 meses de tratamento, você desiste, porque a questão estética leva anos, às vezes, para aparecer, né? Exatamente. E o que a gente tem que diferenciar é a questão do tratamento de obesidade para você querer normalizar o IMC da pessoa, deixá-la... Não é isso que a gente está discutindo. O que é importante, que até também o Dr. Duval comentou sobre medicação, por exemplo, que é uma das bases também de tratamento da obesidade, que a gente não deve discriminar, são medicamentos aprovados para isso. Como é que é o racional essa ideia de divulgação de obesidade controlada? A gente avalia o maior peso da vida adulta da pessoa. Se ela perder, digamos, um exemplo, ela teve 100 quilos, foi o maior peso da vida adulta dela. Se ela perder 10% desse peso, se ela perder 10 quilos, a gente já consideraria essa obesidade como obesidade controlada. Então, não é normalizar. Essa diminuição já vai ser suficiente para a melhora de grande parte das doenças, da questão inflamatória que foi mencionada. Agora, é importante, como você também mencionou, Yasmine, que é um problema de saúde pública. Quem são as pessoas mais vulneráveis para a obesidade? Quem tem mais hoje? São as mulheres negras de baixa renda. Por quê? Dificuldade de tempo de fazer atividade física, de locomoções até trabalho e de volta, segurança de ter um local adequado, bem iluminado, para que se possa fazer atividade física, um acesso mais prático a esses alimentos ultraprocessados. Tempo, sobretudo, né, Lívia? Exatamente. Então, isso tudo realmente dificulta. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria ressaltar uma fala da Maíra que eu também achei muito importante, quando ela fala de uma sociedade que espera que eu não sobreviva, não é sobre saúde. Porque a questão do emagrecimento é entre o indivíduo e, no máximo, sua equipe multidisciplinar que vai auxiliá-lo. Não tem nada a ver com a sociedade, né? Ninguém deveria se importar com a forma física do outro, né? A não ser que tenha muita intimidade para dar a mão e falar, vamos junto, se é isso que você quer, né? E aí, queria trazer para você, Rogéria, essa fome que existe, essa necessidade de se nutrir, que vai muito além da comida, né? E que muitas vezes essa sociedade passa por cima disso, na falta do tempo, seja como for, e várias fomes vão sendo deixadas para trás e que muitas vezes resulta no engordar, né? Exato. A gente, até conversando com os pacientes, tenta esclarecer um pouco o conceito da fome biológica e diferenciá-la da fome emocional, né? A fome biológica seria aquela mais gradativa, em que a gente vai percebendo que está ficando com um pouco menos de energia, vai começando a sentir alguns sinais corporais, o estômago dá alguns sinais e você começa a ficar com vontade de comer qualquer coisa, qualquer alimento. Ao passo que a fome emocional, não, ela é uma coisa mais imediata e, em geral, ela está relacionada a um tipo específico de alimento. A gente sabe que chocolate é um alimento que atrai muito as pessoas e que está muito relacionado à fome emocional. E aí, quando a gente fala de fome emocional, nós estamos falando aí de um componente que diz respeito a buscar na comida algumas sensações que aliviem, em geral, algumas emoções ditas ou consideradas como mais negativas ou mais difíceis da gente lidar. Tristeza, tédio, ansiedade, irritação. E aí existe esse mecanismo, né, que a gente às vezes aprende ao longo da vida, quando a gente está chorando e a mãe fala, come um doce, filha, come um doce que isso vai passar. E ao longo da vida a gente vai recebendo essas mensagens várias vezes, até que você faz uma ligação direta no cérebro, né? E aí, quando eu não tô bem, eu posso acessar a comida. E aí a comida, principalmente alguns tipos de comida, acionam regiões cerebrais relacionadas aí à nossa sensação de prazer, de bem-estar, etc. E isso passa a acontecer com uma frequência muito grande. Então, todos nós, em algum grau, acionamos e temos a fome emocional. O problema passa a ser, e a gente vai encontrar muito isso no caso das pessoas com obesidade, quando isso acontece com muita frequência. E o mecanismo de regulação emocional passa a ser através da comida, por exemplo.
Em alguns casos, a gente vai ver isso acontecendo através do uso de drogas, excesso de jogo, etc. Mas em relação à comida, é bastante frequente. E aí nós temos que fazer um trabalho de ajudar essa pessoa a encontrar outras formas de lidar com emoções negativas, por exemplo, ou mais difíceis, através dos quais ela não tenha que recorrer à comida necessariamente, né? E ela começa a identificar quando ela está de fato com fome, a fome fisiológica, ou quando ela simplesmente está com vontade de comer alguma coisa, e tudo bem também, claro, ou quando de fato ela está sendo mobilizada por essa fome emocional. E aí sim vale a pena ela parar, observar e pensar, puxa vida, será que eu posso fazer outra coisa para lidar com o que eu estou sentindo, ao invés de recorrer à comida? Então, é um trabalho bastante importante para a gente lidar com as questões da obesidade e também dos transtornos alimentares. E até observar essa sociedade que gira em torno do comer e beber, né? Porque uma pessoa que vai para um botequim, por exemplo, encontrar os amigos, se ela não beber e se ela não comer uma coisinha gordurosa, ela fica meio fora ali daquela social. A gente tem que terminar o programa, Dr. Durval, mas antes eu gostaria de te ouvir um pouco, uma fala final sua, breve, e também essa ideia que muitas vezes é posta de que enquanto a doença não aparece no exame ou não tem um sintoma clássico, visível, ela não é considerada uma possibilidade, ou seja, eu sou saudável porque eu não tenho nada diagnosticado ou aparente. Que mensagem isso deixaria com foco nessa questão para os nossos telespectadores? Eu sempre digo isso, quer dizer, se a obesidade é uma doença crônica requer tratamento crônico, se o tratamento para a doença tem tendência a recrudescer. Mas isso é para diabetes, isso é para hipertensão, isso para qualquer outra doença crônico-degenerativa. Então, eu acho que não há dúvida de que quando você faz uma avaliação nutrológica, uma avaliação endócrina, você vai detectar, através do índice de massa corporal, através da antropometria, através da bioimpedância, ou calorimetria indireta, a composição corporal desse paciente. E que certamente vai nos dar um direcionamento para que a gente possa tomar as atitudes necessárias para que esse paciente, de alguma forma, fique com maior saudabilidade. Nós chamamos isso de agerasia, né? Quer dizer, a agerasia é um envelhecimento com saudabilidade, diferente de senectude, que é o envelhecimento com doenças. Eu até gostaria, e ainda para finalizar falando da gordofobia, que em 2009 foi feito um trabalho científico muito interessante com crianças de 8 a 10 anos, onde se mostrou fotos de crianças em diferentes situações. Crianças muito obesas, crianças muito magras, crianças com cicatrizes pós-queimadura, crianças com muletas, crianças na cadeira de roda. E perguntava-se para essas crianças, isso foi feito na Inglaterra, em 2009, qual é a criança mais inteligente, qual é a menos inteligente, qual é a mais bonita, menos bonita, mais egoísta, menos egoísta, etc, etc. Em primeiro lugar de discriminação foram as crianças obesas, no ranking de 0 a 5. Bem, isso então mostra esse processo discriminatório que existe, que já começa lá com as crianças, ou seja, a gordofobia. Em 2016, nós tivemos a oportunidade de repetir esse mesmo trabalho científico aqui no Brasil e que mostrou exatamente a mesma coisa, lamentavelmente. Então, eu acho que esse programa ele é muito interessante, eu agradeço muito Yasmine, doutora Lívia, doutora Rogéria, pela oportunidade, né, que a gente tem para fazer de tudo, para acolher a pessoa impactada pelo sobrepeso e pela obesidade. Eu vou pedir... carinho e com afeto. Obrigada, doutor Durval. Vou pedir licença à minha diretora. A gente já ultrapassou bastante o tempo final do programa, mas, Lívia, quero te ouvir muito rapidinho. Uma mensagem para quem trabalha com saúde pública, como acolher o gordo sem derrapar na gordofobia, o que muitas vezes culturalmente pode ser quase que espontâneo, né? É perfeito, Yasmine, exatamente. O ponto não é em busca de magreza, é em busca de saúde. São perdas que vão ser suficientes para melhorar a saúde dessa pessoa. Esse é o ponto-chave.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Rogéria, doutor Durval, doutora Lívia. Que bom ter vocês aqui discutindo esse assunto tão importante. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu te vejo na próxima semana. Até lá.